Opa, Ok. Obrigado aí pelas respostas. Bom, pessoal, vamos dar início então, né, à apresentação sobre o assunto, né, de phishing, evite golpes via e-mail e WhatsApp, né? A gente sabe que a internet ela tem pontos positivos, né, nos quais facilitam a nossa vida, como por exemplo entretenimento, né, com Netflix, site de jogos, né. Então tem algumas facilitações, né, parte de banco, compras. Da mesma forma que a internet facilita, né, esses pontos, ela também tem um lado negativo, né? Ela tem o lado aonde nós precisamos tomar cuidado, ok? E esses cuidados eles devem ser redobrados. Por quê? Porque a intenção de alguns usuários na internet é, de certa forma, se dar bem, roubar, né, informações, roubar dinheiro, né, e coisas desse tipo. Então, nessa apresentação, né, eu vou falar um pouco sobre engenharia social, que é um tema, um assunto bem relevante dentro dessa parte de ataques em sistemas de informação. Vou falar sobre uma definição, quem que são os alvos, né, as possíveis técnicas para aplicação de engenharia social e alguns exemplos, né, aí do nosso dia a dia e até mesmo exemplos no nosso cotidiano. Ah, vou falar sobre phishing, né? O que seria o ataque de phishing, né? Então, falar sobre a definição, como é feito esse ataque, né? E alguns exemplos, tá joia? E, por fim, o professor Marcelo, ele vai explicar sobre algumas ferramentas de proteção, né? Falar sobre algumas dicas importantes para não cair nesses ataques, né? E as referências que nós utilizamos para construir esse trabalho. Bom, vamos lá, né? O que seria a engenharia social, né? A engenharia social nada mais é do que você construir métodos, né, ou estratégias para convencer, né, as pessoas a fornecer informações confidenciais, né? E como seria esses métodos, essas estratégias, né? É através de manipulação psicológica, tá? Então aqui uma referência do Google, né? Então refere-se à manipulação psicológica de pessoas a fim de coagir, né, e divulgar essas informações confidenciais, tá? Quem são o público-alvo, né? O elemento mais vulnerável de qualquer sistema de segurança é o próprio ser humano. Eu posso ter lá, né, o melhor sistema, melhor software de computador, né, mais seguro possível, mas um elemento aí que pode atrapalhar, né, toda essa segurança, né, é o ser humano, tá? E aí, quais são as técnicas, né, empregadas no uso da engenharia social? O primeiro vem com a intimidação, né? O que seria a intimidação? É uma pessoa, de alguma forma, né, ela coagir uma vítima a aceitar uma solicitação. Um exemplo muito claro um exemplo que já aconteceu, acho que com todo mundo, né, ou alguém conhece, alguém que já participou, né, ou foi atacado por essa técnica de engenharia social, aqueles telefonemas, quando nós recebemos de algumas pessoas que estão num sistema prisional, né, onde eles fazem a intimidação de pedir dinheiro, falando que está com a vítima, que está com algum parente, né, e aí eles forçam a vítima a pagar um resgate por essa pessoa, né? Então, o que ele está fazendo? Ele estava, no caso, o criminoso, né? Ele está aplicando a engenharia social, ele está manipulando de forma psicológica, né? Intimidando a vítima de certa forma, a coagir, né? A transferir dinheiro, alguma coisa desse tipo. Então, a intimidação é uma das formas. Tem também a persuasão, né? Aí, no caso, o que o criminoso faz, né? Ele se passa, ele faz menção, né, a pessoas ou instituições importantes,
tá? Ou aborda conteúdos também de relevância, de forma a persuadir a vítima a coagir. Um exemplo disso, não sei se todos lembram aí, alguns anos atrás aí, todo mundo recebia no início do ano, né, o boleto do IPVA, né, só que era um boleto falso. Alguém se passava pelo Detran, né, utilizando aí um conteúdo, né, no caso aí o pagamento de um imposto importante, né, então, dessa forma, o criminoso persuadia a vítima, né, com o intuito aí de furtar, né, uma importância qualquer, tá? Então, uma das formas é a intimidação. Segundo, persuasão, né, convencer a vítima. Existe também a bajulação, né? Eu acho que a bajulação aí todo mundo já passou aí por essa engenharia social, né? Que o que seria a bajulação? É você construir, né, ao longo prazo, né, um relacionamento para ganhar a confiança de alguém, né? Quem aí nunca, na época de infância, né, sei lá, fez amigo com o cara mais inteligente da sala, a fim de, né, participar do trabalho ou, né, conseguir alguma vantagem com relação a isso, né? Então, a bajulação tá rindo, né, Renato? Mas, então, a bajulação é uma das formas de se aplicar a engenharia social, né? Legal. Tá ok? E uma outra técnica também utilizada é assistência, né? O que seria assistência? Nada mais é do que o criminoso, né? Ele, no caso, se dispõe, né, a ajudar a vítima. Então, o que acaba acontecendo, às vezes, né? Um exemplo, talvez até um pouco tolo, mas uma senhora de idade está lá no banco tentando, né, manipular um caixa automático, né? E aí ela não está conseguindo manusear o sistema, vem alguma pessoa de uma índole, né, maldosa ali, ao mesmo tempo que ela está ajudando, mas ela tá, né, pode coletar alguma informação e prejudicar a vítima, tá? Então, isso é engenharia social, tá, pessoal? E engenharia social se aplica muito, né, no assunto sobre... deixa eu só mudar o slide aqui, sobre phishing, tá? O que seria o phishing, né? Ele vem do inglês, né? Que no inglês significa, né, pescar, tá? Então, a pescaria. E isso é justamente o que os hackers, né, o que os criminosos fazem, né? É o quê? É jogar uma isca, né, para que a vítima, né, ela possa, de alguma forma, aí, morder, né? E esse morder aí da vítima, principalmente em cyberataque, né, é clicar num link malicioso, entrar num site, né, que assim, não muito confiável, tá ok? E como funciona o phishing, né? Nada mais é do que você receber ou um e-mail ou uma mensagem, tá? Para clicar num link e esse link te direcionar para algum site aí de não boa qualidade, né? Não muito confiável, tá ok? E aí, onde nesse site você pode acabar entregando algumas informações, né? Então, eu vou passar aqui para vocês agora, deixa eu só trocar o slide aqui, alguns exemplos, tá, de phishing aplicado na internet, tá joia? Aqui temos, né, um site do Facebook, bem duvidoso, né? Aí você olha pelo design da página, você vê que tá lá o logo, né? Tá as cores utilizadas pelo Facebook, né? Então, a página em si é muito parecida, né? Mas o que difere, o que é suspeito nessa página, é que você olha ali, ó, o endereço, tá lá, www.facelook, né? E aí vem um CIXX, é o que causa dúvidas, tá ok? Então, pessoal, sempre fiquem atentos, né, aos
aos links, né, aos endereços dos sites, tá? É, na maioria dos casos, né, são domínios duvidosos, ok? São domínios diferentes do normal, tá? Deixa eu passar para o próximo slide aqui, deixa eu... Ricardo, desculpa interromper, tem uma pergunta do Denis no chat. Opa, peraí, tá. Deixa eu só... Ô, Denis, eu prefiro as perguntas no final, se for possível, tá? E aí, depois, no final, eu anoto as primeiras perguntas e já respondo, pode ser? Eu tenho medo, eu fico um pouco assim com receio de perder a linha do raciocínio aqui, tá joia? Obrigado. Bom, um outro exemplo, né, e que apareceu aí recentemente, tá, foi o anúncio do Netflix disponibilizar aí durante a época de pandemia, né, o seu conteúdo de forma grátis, né? E aí o que aconteceu? Muita gente acabou entrando, né, nessa pequena cilada, né? E foi lá e forneceram informações importantes, né? Como nome, endereço e por aí vai, né? Para o Netflix. E aí, com certeza, isso caiu no banco de dados de algum criminoso, aonde vai disparar, né? Os e-mails ainda para conteúdos maliciosos, tá? Então, fiquem atentos com relação a esse tipo, né, de informação, tá? Infelizmente, na internet, nada é de graça, tá ok, pessoal? E muito menos a Netflix, né? Bom, fiquem atentos também com os sites, né? O pessoal está muito aproveitando essa época de pandemia, né? O assunto coronavírus, né? Então, tomem cuidado, às vezes, sites, né, que se passam por agências governamentais ou sites informativos, tá? Não caiam muito em sites onde, né, peçam para vocês informações sigilosas, no caso, nome, coisa do tipo, tá? Isso aí é uma característica que acaba conduzindo a uma atitude meio estranha, tá? Viu também recentemente sobre o aplicativo Zoom, né, que é exatamente para conferências, para reuniões na internet, né, ele apresentou aí recentemente uma falha de segurança, tá, onde poderia obter informações. Então, por enquanto, né, quem utiliza aí atualiza, faz alguma atualização e tomem cuidado, né. Um outro também que, pelo menos, eu vi bastante vezes aí no Instagram, e eu não sei se o pessoal também que acompanha, né? Esse da Ray-Ban, né? Um óculos da Ray-Ban de R$ 660 por apenas, né, 65. Meio duvidoso, né? Onde ele pedia para você cadastrar, né, suas informações desse site e depois você recebia o óculos, tá? Então, coisas assim, fiquem atentos, tá? Um apelo também sobre vagas de emprego, tá, pessoal? A Cacau Show, nesse anúncio aqui, a Cacau Show está procurando, né, alguns colaboradores, né, vendedores de loja, embalador, jovens aprendiz, aonde você pode perceber aqui que no canto inferior, né, ele está pedindo para você inserir os dados, tá? Então, isso acaba sendo, né, levando aí a desconfiança. Tá bom? A mesma coisa aconteceu com o Burger King, né? Uma pesquisa, onde o Burger King está pedindo para você fazer uma pesquisa onde você ganha um desconto na compra, tá ok? Esses descontos, né, com certeza, aí, durante a pesquisa, ele vai coletando as suas informações e aí leva para uma situação bem um pouco complicada, tá? Então, um outro também assunto importante, né, também agora no caso de coronavírus, é sobre o saque do FGTS, o auxílio emergencial, né, onde já saiu
algumas informações dizendo que existem sites ou aplicativos, né, desenvolvido por criminosos, onde coleta informações. Tá? Então, outra coisa aí é ficar bem atento aos endereços, né, aos endereços sobre o site da Caixa, sobre o auxílio, né, para que não acabe não caindo na mão de criminosos. Saindo um pouco da parte, né, do phishing em geral, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui no phishing dos golpes em WhatsApp, tá? Então fiquem atentos aí com essas mensagens, né, onde pede para você clicar em links, né, a não ser que seja uma coisa bem confiável, né? Aqui nesse exemplo tem uma mensagem onde você pode trocar o tema do WhatsApp, né? Você pode escolher aí pelo tema, só que antes, né, você vai passar algumas informações e quem sabe Deus, né, se você vai acabar recebendo esse tema, tá? Eu acredito que não. Mas percebam que na tela intermediária ali, você acaba digitando nome, e-mail, né? Que isso, posteriormente, o criminoso acaba utilizando, né, para te enviar, para enviar e-mails com conteúdo malicioso. Mais um exemplo, né, sobre uma mensagem de promoção de Páscoa, né, aproveitando a Páscoa aí, que foi ontem, né, promoção aí para você receber, pagar mais barato por um ovo de Páscoa. Na época da crise dos caminhoneiros, né, mensagens ali listando postos de combustível que que estavam abertos, né, estaria ali podendo utilizar. Na época ali do filme dos Vingadores, né, mensagens sobre ingressos grátis, né, promoção de ingresso. O do lado é uma promoção do Uber, né, onde você ganha desconto. A partir do momento que você clica no link do WhatsApp, ele redireciona para uma página até duvidosa, né? Olha, as cores do Uber não, né, pelo menos da marca do Uber não são desse tipo, né? Só tem o logo ali e perceba que está um pouco desfocado, né? Então tem que prestar bem atenção nesses pequenos detalhes. Outros golpes, né, que acabam acontecendo, né, é o do chip roubado, onde o criminoso, né, a partir dos dados coletados da vítima, ele troca o chip, né, então ele liga na operadora, aí a partir de ligar na operadora, a operadora vai fazer as perguntas de segurança, né, nome, CPF, com os dados roubados, né, a partir de um simples site desse, ele consegue trocar o número da vítima, e aí com isso ele tem acesso a contatos e por aí vai. Então tem o da recarga ilimitada também, né, onde o pessoal oferece, né, preços bem inferiores ao que as operadoras oferecem, mas com isso, né, eles estão instalando aplicativos e roubando também informações. Do lado, ó, só para vocês observarem, né, a diferença dos sites, né, pode ver que são muito parecidos, né, só que eles diferem nesse ponto aqui, pelo menos nesse site, né, eles se diferem no endereço, tá? Mas percebam que o design, o posicionamento do conteúdo é muito parecido, tá joia? Os ataques agora não só, né, nesses mensageiros instantâneos, mas a maioria dos ataques, né, acontecem em e-mails também, tá? Então, em e-mails que você perceba aonde, né, o endereço é estranho, ou você acaba recebendo e-mails de ofertas, né? Igual alguns tempos atrás acabou acontecendo de eu receber um e-mail, sendo que eu nem uso, né? Um e-mail que eu ganhei um iPhone. Era só eu preencher um cadastro, né? E aonde eu ganhava um iPhone, acho que X, alguma coisa do tipo. Tá? Então, esses e-mails assim de ofertas, promoções, né? Orçamento online, simule o seu seguro, né? Aqui pelo site. Então, isso aí causa um pouco de constrangimento, né? Pendências com a Receita Federal,
até mesmo pendências com banco, né, com bancos, né, instituições financeiras, isso causa, até porque bancos, né, eles, se for para resolver algum contratempo, né, eles pedem para vocês ir na agência, tá? Eles não resolvem ali por telefone, tá? Aviso de entrega de correios, né, acaba acontecendo muito esses ataques de phishing, tá? Então, aqui, ó, um exemplo, né, de uma tela muito parecida, tá, do Office 365. Você olha, né, o site original com esse falso, né, é bem parecido, mas percebam que o e-mail, né, que eu recebi, ele está lá Microsoft Support, mas só que o Microsoft, né, ali o soft, ele tem um zero, tá? Então é o único ponto que difere, tá? Então tem que ficar bem atento a esses endereços, né, de remetentes, endereços de sites, é onde eles não conseguem ter o original, tá bom? Alguns arquivos anexos, né? Então, essas extensões de arquivos, né? Aqui, a maioria aqui são arquivos executáveis, tá? .bat, .com, então não tá o exe aí, né? Então, .js, esses arquivos é bom a gente não clicar, tá ok, pessoal? Aqui um exemplo, né? De um site do Gmail, tá? Um site fake do Gmail, onde a diferença está lá no protocolo, né? Um usa o HTTPS e geralmente, né, nesses fakes não existe certificados, não existe protocolos de segurança, então devem ficar atentos, né, a esses detalhes. Aqui, né, também um exemplo de phishing, mas usando uma extorsão digital, tá? O que está acontecendo aqui, né? Uma pessoa recebeu esse tipo de e-mail, né, onde está escrito, né, você deve levar isso muito a sério, e no corpo do e-mail ele está fazendo, de alguma forma, falando que que o criminoso, né, ele está com os dados da vítima, e aonde a vítima deve pagar, né, por um resgate dessas informações, tá? E geralmente nesses e-mails, ó, perceba aqui do lado, eles já até colocam o QR Code, né, que é para você pagar em criptomoedas, né, coisa do tipo, tá joia? E sendo que a vítima, né, o criminoso, às vezes nem tem informações da vítima, mas ele passa um e-mail, escreve um e-mail falando como se tivesse informações, né? A vítima, de alguma forma, fica, né, em pânico, né, em choque, acaba acreditando, né, no criminoso, e aí, algumas das vezes, acaba acontecendo essa transferência da importância, tá? Aqui é um exemplo de um e-mail, né, utilizando os Correios, mas aí no caso, né, é lá dos Estados Unidos, tá, é a UPS, mas pode ver que eles já colocaram um S ali, né, então a pessoa acaba, né, nem prestando muita atenção, aonde ela tem um botão ali, que redireciona para um site malicioso, tá? Então, podem ver que os criminosos, eles utilizam de diversos artefatos, engenharia social, tudo para quê? Para que você clique num link, acesse um site e disponibilize as informações. Aqui um dado interessante, tá, pessoal? Quanto que um cybercriminoso ele pode ganhar, né? Então, um criminoso, um cybercriminoso, né, se ele disparar 1 milhão, né, de e-mails, tá, para diversas pessoas aí, né, dentre esse 1 milhão, apenas 5 usuários clicam, né, nesse link que redireciona para um site, tá, um site, por exemplo, de doação, tá, e aí nesse site de doação, apenas 1.000, né, insere esses dados bancários, tá? E aí desses 1.000, transfere apenas US$ 10 por conta.
no final de tudo, né, o cybercriminoso aí, ele conseguiu um valor, né, aqui está em dólares, tá, de US$ 10.000 no lucro, sem fazer absolutamente nada, simplesmente disparando na quantidade aí de 1 milhão de e-mails nesse cálculo, tá, pessoal? Então, para você ver o quanto, né, eu não estou incentivando, que fique bem claro isso, tá, mas o quanto é possível ganhar. E aí, aqui mais alguns dados, né, pessoal? Por incrível que pareça, né, aqui nos números de detecções por gênero, os homens é que caem mais nesse tipo de ataque, né? As mulheres, com apenas 25,3% das mulheres, né, caem nesse tipo de ataque, os homens na maioria das vezes, né? Então as mulheres aí estão mais atentas, né, com esse tipo de ataque, né? Os homens acabam caindo, né, e aí passando informação, até em vídeos, né? Aqui mais algumas informações, tá? Sobre qual gênero, né, influencia nos golpes, e aí tem aqui os tipos, né, de ataques utilizando phishing, tá? E aí pode ver que em todos, né, o homem acaba caindo nesses ataques mais do que as mulheres. As categorias, né, de links maliciosos, então, a grande maioria aí é por phishing, tá? Depois vem publicidades suspeitas, fake news, né? Uma porcentagem de phishing bancário, phishing por e-mail, tá joia? Sites com algum malware. Ah, tá joia, Mauro. Tá ok. Algumas URLs, né, mais utilizadas para esses ataques de phishing, tá, pessoal? Então, PayPal, né, que é aquele sistema de pagamento, vem aí em primeiro, né, depois Facebook, Microsoft, Netflix, WhatsApp teve uma crescente muito grande, né, o pessoal utiliza bastante o WhatsApp para propagar esse tipo de ataque, né, Amazon, Apple, tá bom? Bom, eu encerro a minha parte por aqui. Agora eu vou dar a palavra para o professor Marcelo, aonde ele vai explicar essa parte de ferramentas de proteção, né, como sugestões de como se prevenir a esse tipo de ataque. Ok? Pessoal, a apresentação está visível aí? Deu certo? Alguém pode me dar um... Sim? Sim. Beleza. Seguiremos, então. Pessoal, como disse o Ricardo, a melhor proteção que a gente pode ter é a conscientização do ser humano, do usuário. É a coisa mais eficaz que a gente pode ter. Mas dá para contar com alguma ajuda tecnológica também. A maioria dos navegadores, temos aí os mais populares, outros nem tanto, oferecem algum mecanismo de proteção contra cyberataque. O mecanismo principal que os navegadores oferecem contra proteção, contra ataque de phishing ou malware, é a detecção de site malicioso, que é um serviço baseado na consulta de bancos de dados que contém uma lista de sites fraudulentos. Então, sempre que um site é reconhecido como um site fraudulento, e ele é adicionado a uma lista, a um banco de dados, que os navegadores consultam. Na verdade, os navegadores mantêm uma cópia local, uma cópia na sua máquina, desse banco de dados, e sempre que você vai entrar no site, ele vai lá e dá uma olhada. Esse site aqui que o meu usuário está entrando agora, por acaso é um site fraudulento? E se for, ele vai te avisar e falar, opa, calma aí, toma cuidado que esse site é perigoso.
O serviço mais usado hoje, acredito que seja o mais usado, é o Google Safe Browsing. Nasceu em 2007 como um serviço de proteção contra phishing. Depois ele foi se expandindo, agora ele também trata de casos de malware, mas em geral é um serviço de detecção de site malicioso. Google Chrome e Firefox usam esse serviço. Essa é a base de dados central que esses navegadores usam para ser capaz de alertar o usuário quando ele vai entrar num site malicioso. A mesma base de dados também é usada por aplicativos móveis, principalmente na plataforma Android, que pertence ao Google. O Safe Browsing é um serviço gratuito, é público e gratuito. Por isso que é utilizado, além do Google Chrome, também é utilizado pelo Firefox. E o que o usuário precisa fazer para que o Firefox, o meu exemplo aqui de ferramenta vai ser baseado nesse navegador, o que o usuário precisa fazer para que o Firefox avise que ele está correndo risco, que ele está entrando em um site malicioso? Olha, a resposta curta é nada. Tem as configurações, se o usuário acessar, está indicado aí na parte superior do slide, preferências, privacidade e segurança, acessando essas opções, o usuário vai cair numa tela parecida com essa que está aí, e ele precisa ter marcado essas opções que estão aqui no retângulo vermelho: bloquear conteúdo perigoso e malicioso, bloquear downloads perigosos e avisar sobre softwares indesejados e incomuns. Normalmente essas opções já estão marcadas, por isso o usuário não precisa fazer nada. Então o padrão é o navegador que avisa quando tem problema. Se você não quiser esse comportamento, é possível desligar. Então, se você quiser verificar se o seu navegador está executando esse serviço de proteção, basta acessar aí preferências, privacidade e segurança. Na seção segurança, verificar se essas opções estão marcadas. Chrome e Internet Explorer, que agora se chama Edge, vão ter também alguma coisa parecida no menu de opções deles. Eu não estou mostrando aqui para não alongar demais a apresentação, mas vai ter alguma coisa parecida com isso também. E como que a gente vai saber se esse serviço está funcionando? A Mozilla aponta lá alguns links para teste. Eu estou mostrando aí dois, um referente a phishing e outro a malware. Se a gente apontar o Firefox para um desses endereços, pode apontar sem medo, que é só um endereço de teste, ele vai mostrar uma tela como essa que está aí, uma tela vermelha, site malicioso adiante, cuidado, volte e saia correndo daqui. Alguma coisa assim bem assustadora para o usuário não ir para frente. Aqui eu estou ilustrando com o navegador em inglês, mas quando o navegador está traduzido vai ser uma mensagem mais clara. Isso poderia ser um problema. Imagina um falante de português que não entende essa mensagem, também não, se bem que pela cor vermelha aqui dá para entender, mesmo que tivesse escrito em russo, que tem alguma coisa errada, né? Então tem esses dois endereços de teste para a gente saber se o navegador está atuando. Um outro serviço, outra ferramenta, é o Firefox Monitor. Esse serviço que a Mozilla disponibiliza, a Mozilla, que é a fundação que desenvolve o Firefox, avisa caso o seu e-mail apareça em vazamentos de dados. O que é essa história de vazamento de dados? Imagina que você vai comprar alguma coisa na internet e tem diversas lojas muito grandes, outras menores, usando diversos sistemas de venda. E esses sistemas nem sempre são implementados levando em consideração boas práticas de segurança. Existe um número considerável de sistemas que não guarda sua senha criptografada. Então, se você digita lá como sua senha Batatinha, ele vai gravar no banco de dados Batatinha, exatamente da maneira que você escreveu. O que significa que, se por acaso esse banco de dados for invadido, todas as senhas dos usuários daquela loja, dos compradores, vão estar expostas. Isso é um caso de vazamento de dados. Quando há uma invasão a algum site, pode ser uma loja, pode ser o LinkedIn, como já aconteceu, o Dropbox, que já aconteceu também. Todos os usuários daquele site vão ter suas senhas comprometidas. É um caso de vazamento. O que o Firefox Monitor faz é verificar se um e-mail que você pode informar, você pode acessar o endereço monitor.firefox.com ou acessar o serviço pelo próprio Firefox, conforme está indicado à direita aí. Quando a gente clica naquela carinha do usuário que tem na barra de ferramentas do Firefox, abre ali o menu, segunda opção de baixo para cima, Firefox Monitor, vai te jogar lá nesse site. Então você digita seu e-mail e verificar vazamentos. Ele vai dizer, olha, esse e-mail consta no vazamento do LinkedIn que ocorreu em 2012, por exemplo.
Aí você olha, bom, a minha senha do LinkedIn ainda é a mesma. Isso significa que alguém tem essa senha. Então, uma boa medida seria uma boa ideia você trocar essa senha o quanto antes. Assim, o que é interessante nesse serviço é, assim que eles tomam conhecimento de um vazamento, você é avisado e você pode trocar a senha. Então, se a gente pensar que está usando uma senha em um site só, você teria sua conta do LinkedIn comprometida, por exemplo. Mas, em geral, o que a gente faz? É difícil ficar lembrando de senhas diferentes. Então, a gente acaba usando a mesma senha em muitos sites. E é justamente aí que está o problema do vazamento. Quando ocorre vazamento em um site, não é só aquele site que está comprometido, mas vários outros onde você usou a mesma senha. Então, tem um problema sério aí que a gente conseguiria resolver usando uma senha diferente em cada site. Mas é muito difícil para o ser humano lembrar de senhas diferentes e é aí que aparece o nosso problema. Tem uma outra ferramenta para ajudar um pouco nessa questão de senhas diferentes também. Mas por hora, vamos seguir aqui. Eu tenho aqui um caso bem recente, aconteceu no dia 8 de abril, semana passada, quando a gente estava preparando essa apresentação, um caso de vazamento de dados. Eu tenho aqui um exemplo de uma mensagem do Gmail que eu recebi. O título é X2, X escrito com CH e 2 escrito por extenso. Essa é uma senha que eu usava uns 15 anos atrás. Muito criativa minha senha. E foi justamente uma senha comprometida no vazamento de dados do LinkedIn. Ela está rodando na internet até hoje. Já mudei, nunca mais usei essa senha, depois que houve o vazamento de dados do LinkedIn. Mas ainda recebo mensagens. Então o sujeito tem meu e-mail, afinal de contas ele conseguiu fazer com que a mensagem chegasse até mim, ele tem meu e-mail e tem a senha. E aí ele começa a contar a história dele aqui, ó. Embaixo, eu sei que, no corpo do e-mail, eu sei que X2 é uma das suas senhas. Olha, imagina se eu ainda estivesse usando essa senha, eu já ia ficar apavorado aqui, com medo, o cara sabe minha senha. E fala, eu gravei você acessando sites de conteúdo duvidoso ou comprometedor, instalei um keylogger na sua máquina, peguei suas senhas e seus contatos, e se você não me der $1.128 em Bitcoin, muito específico, 1.128, eu vou mandar esses vídeos que eu gravei de você acessando sites comprometedores para todo mundo. Então, em outras palavras, você vai se ferrar se não me der os 1.128 aqui. E essa é a estratégia de intimidação que o professor Ricardo estava mencionando agora há pouco. É um caso clássico de phishing aqui. Ele está tentando me fazer depositar dinheiro em Bitcoin, a famosa criptomoeda. Claro que aqui não tem perigo nenhum, essa senha já não é mais usada há muito tempo, mas o vazamento de dados é uma coisa real. Está aqui, dia 8 de abril, alguns dias atrás. Também fui avisado pelo Firefox Monitor sobre esse vazamento do LinkedIn, e também pelo próprio LinkedIn. Assim que houve esse vazamento, eles notificaram os usuários. Então, a medida que a gente tem que tomar imediatamente é trocar a senha e não usar mais em site nenhum. Bom, nosso problema era, como que eu vou usar uma senha diferente em cada site? Eu mal consigo lembrar de uma. Como eu vou fazer isso? Aí a gente tem como uma ferramenta para auxiliar nessa política de senhas, os gerenciadores de senha, o Password Manager, que não são uma coisa nova. O Password Manager existe já há mais de 20 anos. O Netscape Navigator, que é o tataravô do Firefox, já tinha Password Manager, que é o gerenciador de senhas. Isso não é nada novo. O que é esse software, o gerenciador de senhas? Ao invés de você ter que lembrar uma senha diferente para cada site, você guarda nesse software o site, o e-mail que você usou e a senha. É um caderninho de senhas. Isso tudo vai ser criptografado e vai ficar aqui dentro do seu navegador, e uma cópia vai ficar nos servidores da Mozilla, no caso do Firefox, ou do Google, no caso do Chrome, da Microsoft, no caso do Edge. Dá para ver aí claramente que tem um risco. Ora, se esses servidores forem comprometidos, eles vão pegar a base de senhas. Sim, isso é um fato. Não existe nenhuma técnica 100% segura. Com certeza não existe. Mas, primeiro, a gente pode contar que esses servidores vão estar relativamente bem protegidos. Essa base de senhas vai estar criptografada. Um bom Password Manager
não tem a chave que abre o cofre. A gente pode pensar que um gerenciador de senhas é um cofre com todas as suas senhas guardadas lá dentro. A chave nunca vai estar junto. A senha do que abre o gerenciador não vai estar lá. Existe uma senha mestre. Essa é a única senha que você vai ter que lembrar e não vai poder esquecer nunca. Então, sempre que eu for acessar um site, o meu navegador vai tentar preencher a senha automaticamente para mim. Maravilha, não preciso lembrar. Mas, se não tivesse nenhuma espécie de proteção para essa senha, seria o mesmo que não ter senha. Qualquer pessoa que pudesse usar o meu computador acessaria o site. Então, tem uma senha mestre. Nesse momento, ele vai falar, me dá a senha mestre. É a senha que abre o cofre. Ele vai abrir o cofre, pegar a senha correspondente e usar. Essa senha mestre nunca vai para o servidor. Pelo menos, em um bom gerenciador de senhas, ela não deve ir. Quer dizer que se um invasor tiver acesso ao banco de dados de senha criptografado, ele vai ter que quebrar por força bruta, vai ter um relativo esforço para ele conseguir fazer isso. Porque ele não vai ter a chave que abre o cofre, ela não vai estar pendurada do lado do cofre. Isso não seria uma coisa inteligente. Então é uma coisa relativamente segura, relativo, porque toda segurança que a gente tem na internet é relativa, não tem uma segurança completa, mas é bem mais seguro do que a gente usar a mesma senha em todos os sites, com certeza. Usar um gerenciador de senhas é uma boa ideia. No Firefox a gente tem implementado o gerenciador de senhas chamado Lockwise. Para acessar ele, menu do Firefox, que fica no canto superior direito, logins and passwords. Eu acredito que em português vai estar usuários e senhas. É o que tem o ícone da chavezinha aí do lado direito. Acessando essa opção de menu, vai ter uma lista ali, ele vai te pedir a senha mestre e vai ter uma lista de todas as senhas que você salvou. Também existe para Android e iOS um aplicativo do Lockwise que você pode instalar para ter acesso à sua base de senhas, sem que você tenha o Firefox instalado. Mas também tem o Firefox para aplicativo móvel, para Android, então você consegue, por meio do próprio Firefox, acessar sua base de senhas. O Lockwise é para o caso em que você não quer instalar o Firefox, mas quer usar ele como gerenciador de senhas. Então dá para guardar, dá para ter esse aplicativo instalado no seu dispositivo móvel. Bom, uma visão geral das ferramentas era isso aí. E no final da apresentação a gente pode pensar, então tá, o que eu posso fazer para me proteger? Primeiro, mantenha seu navegador atualizado para que ninguém possa explorar uma brecha de segurança do navegador. E sem que você saiba instalar um software malicioso e te direcionar facilmente para outros sites. É importante manter seu navegador, seja qual for, sempre atualizado. Não clicar em link recebido por mensagem, e-mail, WhatsApp, qualquer espécie de mensagem. Procure não clicar, procure verificar para onde aquele link aponta. É uma boa ideia passar o mouse por cima e verificar na barra de status embaixo qual é o endereço. O professor Ricardo já falou dos endereços estranhos, é fácil verificar ali os facebook.ixx, coisas assim. Desconfie de ofertas atraentes, coisas muito fáceis, um Ray-Ban muito barato, ou também de ameaças. Eu peguei sua senha, vou divulgar o vídeo para todo mundo. Calma lá, isso não é assim tão simples. Espera aí um pouco, isso não deve ser verdade. E, principalmente, não usar a mesma senha para tudo. Se você não quiser usar um gerenciador de senha, de alguma forma, você pode usar até um caderno guardado na gaveta, mas é melhor do que ter a mesma senha para tudo. Por fim, pessoal, existe o caso aí do Kevin Mitnick, que é um hacker muito famoso, que teve 2 filmes sobre ele no início da década de 2000. Um é o Takedown, que é um filme mais de entretenimento, e o Freedom Downtime, que é um documentário. No caso do Freedom Downtime, foram outros hackers que fizeram um filme pedindo a libertação do Mitnick, que havia sido preso. E o Takedown conta mais ou menos a história do Mitnick com as devidas licenças poéticas do cinema. Mas esse cara ficou muito famoso porque usava engenharia social. Uma das coisas que ele fazia era ligar para uma empresa, conseguir o telefone de alguém da empresa, ligar, se passar por outra pessoa e pedir algumas informações. Dessa forma ele conseguiu invadir sistemas computacionais de grandes empresas, conseguindo informações privilegiadas por telefone. Ele começou a carreira dele de hacker muito cedo, fraudando o sistema de passagens de ônibus da cidade. É uma opção de entretenimento. A gente encerra a nossa apresentação com essa recomendação de filme aqui. Depois temos as referências, mas isso pode ficar disponível em um outro momento. Era isso, senhores e senhoras. Muito obrigado.
na parte de perguntas ali, o Mauro deixou uma pergunta, né, até interessante, né, o que já existe de legislação no Brasil contra o cyberataque, né, e esses golpes de estelionato por e-mail, né? Eu não sei se vocês lembram, em 2012, né, uma lei importantíssima, aliás, um ocorrido com aquela atriz, a Caroline Dickman, né, onde ela levou, não sei se foi o celular ou o computador para uma autorizada, e aí essa autorizada furtou imagens, né, vídeos dela e espalhou, né? E aí com isso foi graças a essa lei de novembro de 2012, instituiu a partir daí uma alteração no Código Penal a partir do artigo 154, né, onde fala sobre invasão de dispositivo informático. E aí, a partir disso, né, o artigo fala o seguinte: então, invadir um dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e o fim de obter, adulterar ou destruir dados e informações, a pena é de 3 meses a 1 ano e mais a multa, tá? Então, quer dizer, foi a partir daí, né, de 2012, que a legislação brasileira começou a olhar o cyberataque e, com isso, né, alterou o Código Penal olhando, né, para esse tipo de crime. Tá joia? Respondido, Mauro? Com a pergunta do Ednilson, né? O site de nosso campus, assim como outros sites do governo, são indicados como risco? Como resolver essa questão? Eu confesso que eu não entendi muito a pergunta, Ednilson. Ele está se referindo ao certificado do site que está expirado, provavelmente. A gente teve esse problema no ano passado com acesso ao Moodle, principalmente. O Ednilson, eu acredito que a resposta para essa pergunta é governança. É o que está faltando para a gente aqui. É uma questão de mais de administração do que tecnológica. É preciso ter uma organização para que o certificado não chegue a expirar. A gente tem que ter renovação dele antes que isso aconteça. Uma boa pessoa para falar sobre governança que está presente aqui na apresentação é a professora Renata, que conhece muito de ITIL. Legal. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, fazer esse tipo de crime, né, não existe na lei, tá? E vai ser julgado e com direito à multa ainda, né? Então, não a internet não é uma terra sem lei, tá? Então, aqui no Brasil, desde 2012, isso já é considerado crime com pena. Mais alguma pergunta? Bom, uma pergunta do Denis, né? Eu me lembro bem que no início do ano 2000 nós passamos a ter um grande problema com o envio de spams. Em 2004, por exemplo, havia algumas pesquisas que colocavam o Brasil como o 6º país com maior índice de spams do mundo. Normalmente esses spams eram enviados por e-mail, né? Diante disso, vocês acreditam que a característica dessas mensagens mudou de alguma forma ao longo dos anos? Ou apenas os canais de comunicação foram diversificados? Bom, a minha opinião, né? Eu vejo que as ferramentas ajudaram muito nesse sentido. Como assim, né? Por exemplo, eu vejo o Gmail, né? Hoje o Gmail ele é capaz de classificar com um bom grau, né? A diferença de um e-mail real e um e-mail de spam.
Então, eu vejo que as ferramentas, né, nesse caso, ao longo desses anos, né, elas vêm melhorando, né, talvez com o emprego de inteligência artificial, aprendizado de máquina, assuntos desse tipo, e vem nos ajudando, né, nesse tipo de detecção. Então, na minha opinião, eu vejo como essas ferramentas vêm nos auxiliando. Tá? Eu acredito que não tenha mudado a forma de ataque, né, ou coisa do tipo, mas as ferramentas vêm nos auxiliando a detectar, né, o que é um e-mail, um conteúdo real, né, necessário, ou o e-mail é, de alguma forma ali, malicioso. Agora, não sei se o professor Marcelo tem alguma opinião. Só complementando, o Denis questiona aí sobre a mudança de canais. Eu acho que, por e-mail, concordo com o Ricardo, teve um avanço muito grande na detecção de spams, classificação de texto, mas aí a gente tem um problema quando pensa em outro canal. O Denis está certo ali, se a gente pensar numa mensagem de WhatsApp, ela não tem os mesmos recursos que são usados para classificar um e-mail como spam. São os cabeçalhos dos SMTP da mensagem, e o próprio corpo do texto tem uma riqueza maior, tem mais palavras, é mais fácil de extrair recursos dali para um algoritmo de classificação marcar aquela mensagem como spam. Agora, um spam enviado por aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, eu não sei como está o estado da tecnologia hoje. Seria uma coisa interessante para a gente levantar. Eu acredito que não tem a mesma eficiência de que tem a detecção de spam para e-mail. Eu acredito que a gente perde aí nesse ponto. Se havendo mudança de canal, a gente não está no mesmo patamar que está para e-mail. Eu acho que não. Mas é um palpite só. Não estou me baseando em nenhum dado. Pessoal, Marcelo, só para complementar essa questão, acho que a pergunta do Denis é bem interessante, e a gente pode falar um pouquinho sobre como está o phishing nessa questão. A gente tem, depois a gente pode até passar as referências, mas a gente tem alguns artigos, até notícias mesmo da imprensa, e tem uma, por exemplo, que eu separei aqui do G1, que fala de um relatório da fabricante de antivírus lá da Rússia, a Kaspersky Lab. E eles relatam, num relatório do primeiro trimestre de 2019, que o Brasil é o país com a maior proporção de usuários que recebem mensagens de phishing. De cada 5 brasileiros, um recebe essas tentativas de convencimento para que ela informe dados pessoais. Então, esse é um dado bem significativo e a gente precisa tomar bastante cuidado aí com o WhatsApp, com esses links que são enviados, né? Principalmente essa questão de que você está tendo um problema na sua conta bancária, o seu e-mail vai ser cancelado e por aí vai. São todas formas de convencimento para que você forneça seus dados pessoais. A professora Renata gostaria de compartilhar uma experiência. Se alguém não tiver mais nada para dizer, gostaria de passar a palavra para o professor. Eu queria falar sobre o Mercado Livre. Uma vez eu coloquei um computador para vender, e aí eu recebi uma mensagem em inglês, né, falando que queria comprar meu computador, mas que ia dar para um sobrinho que morava, falou um país, né, acho que era da África, se eu poderia enviar, né, e mandar para ele o código de rastreamento, uma coisa bem estranha, assim, né, e geralmente o pessoal não sai comprando um computador no valor alto, eles tentam pechinchar, fazem pergunta, né, ver o estado que está. E aí, a primeira coisa que eu olhei foi de onde foi enviado. E assim, estava escrito Mercado Livre, depois a continuação do domínio não tinha nada a ver, né? E aí eu já vi que era falso. Aí eu peguei uma parte desse e-mail, joguei no Google e vi que era um crime super comum e muita gente falando que tinha mandado o computador e que era uma organização internacional, que eles ficavam vendo que as pessoas estavam vendendo e passava contando essas histórias bem, assim, tocantes, né, que estava dando para o sobrinho, mas queria fazer uma surpresa.
Então, bem que vocês comentaram, né? A pessoa às vezes está desesperada para vender, acaba enviando, né? Achando que vai receber o dinheiro, perde o computador, não recebe nada e demora para cair a ficha que aquilo não vai chegar. Então, tomar cuidado também com as vendas, assim. Nunca enviar nada, né? Que não seja dentro das regras, né? Dos procedimentos do site de venda. Bem interessante, né? Eu acho que não tem nenhum sistema seguro se a engenharia social for muito boa, né? Mais alguma pergunta?